Fala, meu amigo, como está? Tudo bem com você? Meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos. Hoje é o canal Lula e eu sou o Lula, também sou lulista. O canal é Lula, Foco no Fato. E hoje eu vou trazer um pequeno vídeo explicativo, trazendo uma manchete de jornal, do Jornal dos Estados Unidos, The Washington Post, retratando um sentimento que eu pergunto para você antes de vermos o vídeo. Este sentimento, ele corresponde a um atributo de Cristo? E eu pergunto isso para você porque hoje em dia se misturou muito religião com política. E tem gente escolhendo os seus candidatos por causa da religião ou por causa das suas declarações, querendo dizer que são cristãos ou são religiosos ou coisa desse tipo. Então a pergunta que eu faço para você é: a vingança, ela faz parte dos atributos de Jesus? Jesus em algum momento ensinou sobre vingança? Eu falo Jesus. Ensinou sobre a discórdia, sobre a revanche. Esses sentimentos, ele propaga o amor, a misericórdia, propaga a segunda chance, propaga o amor ao próximo, como realmente Jesus ensinou. Então, para você que anda misturando religião com política, que para mim as duas coisas não deveriam ser misturadas, eu vou trazer esse pequeno vídeo explicativo sobre uma pessoa que tem sido defendido por muitos evangélicos, católicos e cristãos ou religiosos no Brasil e no mundo. E eu volto logo no final, tá bom? Até daqui a pouco. Humildade de um lado, vingança do outro. Sabe, são dois conceitos que não poderiam ser mais opostos, né? E eles são cruciais para definir o caráter de alguém, ainda mais quando essa pessoa está no poder. Olá, pessoal do Foco no Fato, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num contraste. Um contraste que é fundamental, sabe? Que define a verdadeira natureza da liderança. Então, para começar, vamos falar de um ideal. O ideal muito poderoso. Uma das nossas fontes de hoje apresenta a humildade de uma criança não só como uma virtude, sabe? Mas como o padrão mais alto de caráter que alguém poderia alcançar. E é aí que a coisa fica interessante. Porque o que acontece quando esse ideal de humildade bate de frente com um desejo explícito de vingança? E isso não é teoria não, tá tudo documentado numa matéria do Washington Post que a gente vai analisar. Ok, vamos entender melhor esse ideal. A fonte religiosa que a gente está usando, ela nos dá uma base bem clara, né? A chave para a grandeza seria se tornar como uma criança. Mas calma aí, o que isso quer dizer na prática? Não é sobre ser infantil, de jeito nenhum. É sobre ter uma outra perspectiva. É sobre conseguir olhar o mundo sem aquele cinismo todo, sem aquela ambição que, muitas vezes, a idade traz junto. A mensagem aqui é bem direta segundo essa fonte. Para ter uma transformação de verdade, é preciso voltar para essa humildade infantil. É quase como um chamado, sabe? Para a gente deixar de lado o orgulho, aquela necessidade de estar sempre no controle de tudo e, em vez disso, se dedicar a um propósito maior, com intenções mais puras. E essa ideia toda, ela ganha vida de verdade com a história do Ian. Ele é um jovem que tem distrofia muscular congênita e para servir o sacramento na igreja dele, ele tinha que subir 3 degraus. E ele fez isso, sozinho, com uma dificuldade assim imensa. O que movia ele? Apenas a fé e o amor dele. É uma demonstração muito poderosa do que é humildade e determinação na prática. O serviço vindo muito antes do ego. Então, resumindo, a fonte define esse ideal com base nessas virtudes que a gente vê aí. É um caráter moldado pela humildade, pela fé, que é o oposto direto daquele orgulho do homem natural que está sempre buscando poder e reconhecimento só para ele mesmo. Beleza? Agora, vamos virar a chave completamente. Vamos mudar o foco e olhar para a realidade política que o Washington Post descreve. A gente está saindo daquele ideal espiritual para entrar de cabeça na arena do poder. E aqui, a conversa é sobre justiça? Ou será que é sobre vingança? Olha só isso. Numa entrevista que a matéria cita, o Donald Trump expressa uma visão que é o extremo oposto do ideal que a gente acabou de ver. Para ele, a retaliação, a vingança pode sim ser justificada. E a matéria entra em detalhes sobre uma mudança que é, fundamental. O Departamento de Justiça, que por tradição deveria ser totalmente independente da Casa Branca, é descrito ali como uma instituição que teve suas normas erodidas, sabe? Basicamente transformado numa ferramenta para ser usada contra adversários políticos.
E a sequência dos fatos, segundo o artigo, deixa tudo bem claro. Começa com aquela declaração do Trump de que ele é a retribuição dos seus apoiadores e vai até a série de ações que terminaram no indiciamento do James Comey. A fonte deixa claro que parece haver um padrão, uma ação bem direcionada. E agora é o momento de colocar essas duas visões de mundo uma do lado da outra. De um lado, a gente tem o poder que busca a humildade, e do outro, o poder que promete vingança. Essa, pessoal, é a pergunta central de toda a nossa análise de hoje. Quais são as consequências para uma sociedade inteira quando esses dois modelos de caráter tão diferentes batem de frente lá em cima, na mais alta esfera do poder? E o artigo do Washington Post aponta consequências que são, olha, bem graves. Essa erosão de normas pode levar à intimidação de oponentes, a uma perda geral de confiança no sistema de justiça e, no limite mesmo, a um cenário onde simplesmente discordar politicamente pode levar a uma perseguição judicial. E por que isso importa tanto? Porque ataca a base, o alicerce da imparcialidade da justiça. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Pois é, o que essa colisão de valores tão opostos nos diz sobre o caráter? E não só o caráter de um líder, mas da nossa própria democracia? Então a questão que fica no ar para todo mundo pensar é essa. Qual é o modelo de caráter que a gente espera dos nossos líderes e das nossas instituições? Porque a resposta que a gente der para isso, no final das contas, vai definir o tipo de nação e o tipo de justiça que a gente vai construir daqui para frente. Muito obrigado por terem acompanhado essa análise com a gente. A participação de todo mundo aqui é o que fortalece o nosso debate democrático. E se você gostou deste conteúdo, ajude a gente a continuar fazendo o jornalismo crítico. Deixa o seu curtir, comenta aí embaixo com a sua opinião, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho das notificações para não perder nada. E fica um lembrete, tem conteúdo novo aqui no canal todos os dias e as nossas lives acontecem sempre às terças, quintas e domingos. A gente espera todo mundo lá, hein? E para quem puder e quiser apoiar nosso trabalho de forma mais direta, a sua contribuição via Pix ajuda demais a gente a manter a qualidade e a independência do canal. Até a próxima, pessoal! Pois é, e eu voltando aqui, eu sou o Lula, voltando para finalizar este vídeo e perguntar para você se, durante esse vídeo explicativo que a gente assistiu aqui, você conseguiu identificar esses atributos de Cristo. Ora, o vídeo traz a respeito de uma vingança prometida e executada pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer quem é e quem não é cristão. Porém, eu gosto muito de trazer reflexão. Se nós vamos governar, se nós queremos um governante que seja religioso, que seja cristão, que tenha os bons costumes, será que é esse tipo de governante que você busca, que você procura? Bom, para mim, um governante ele precisa governar para o bem-estar social, econômico de toda uma nação. Não colocar os seus objetivos, os seus desejos, os seus interesses à frente de toda uma sociedade. Basicamente isso. Eu fico por aqui desejando a você um ótimo dia, que você possa refletir e que possa, claro, sempre evoluir no seu pensamento. Quando a gente não evolui no pensamento, a gente tende a regredir. Nunca estamos parados. Se inscreve no canal, deixa seu like e também o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar e a gente se vê na próxima, hein? Tchau, pessoal. Um grande abraço.